Galera, vocês não estão entendendo o que acabou de acontecer. O Call of Duty simplesmente entregou mais coisas sobre Godzilla e Kong Supernova do que qualquer teaser até agora. O que temos aqui foi uma atualização do jogo mobile que acaba de revelar os designs do Godzilla e do Kong. Só que diferente do que muita gente imagina, aquilo ali não parece ser só skins feitas para o jogo. Parece ser algo mais conectado diretamente com o próximo filme. E não, algo desse tipo acontecer não é novidade. A franquia Call of Duty já fez esse tipo de parceria antes, trazendo conteúdo que funciona quase como uma prévia ou referência do que ainda vai aparecer no cinema. Então a gente pode muito bem estar olhando aqui para algo que já é parte do que vem em Supernova. E no meio disso tudo ainda tem alguns detalhes envolvendo o Kong que começam a apontar diretamente para um rumor gigante que o fandom já vem comentando há muito tempo. E se isso realmente for o que parece, a gente pode estar diante de uma mudança muito maior do que está sendo mostrado até agora. E é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e bom, vamos lá. O começo de toda essa história começa com o Call of Duty Mobile anunciando uma nova parceria com o Monsterverse dentro da temporada 4 do jogo, chamada Eternal Prison, que chega no dia 22 de abril. Pois é, tá bem pertinho. Mas relaxa que o que tá acontecendo agora não é coisa inédita não. Para falar a verdade, o COD já fez esse tipo de crossover antes, principalmente lá no Warzone. E inclusive foi justamente nesse evento que aconteceu uma coisa muito doida. Foi durante essa parceria que a Shimu apareceu pela primeira vez. Só que ela não apareceu num trailer, não apareceu num teaser, não foi nada de oficial, vamos dizer assim. Acontece que ela estava escondida dentro do jogo como uma espécie de easter egg no fundo de uma caverna. E isso aconteceu antes de qualquer material oficial do filme ser divulgado. Então assim, a franquia já tem esse histórico bem claro de usar o jogo como uma espécie de vitrine antecipada, meio que soltando pistas do que ainda vai aparecer nos filmes. E isso acaba mudando completamente a forma como a gente enxerga esse novo evento. Só que antes de eu mergulhar a fundo dessa análise, eu queria muito comentar com vocês algo que vem passando pela minha cabeça a respeito da presença do Godzilla dentro dos jogos, porque não, isso não é coisa nova. Toda vez que o Godzilla aparece em algum game, galera, o negócio vira um evento. Além do COD, eu tenho certeza que muitos de vocês lembram dele lá no Fortnite. E pô, o que a gente teve ali não foi só uma participação não. A Epic fez algo raríssimo lá dentro. Eles colocaram a gente para controlar o Godzilla dentro da partida. Tipo, você assumiu o controle de uma das criaturas mais icônicas da ficção científica e simplesmente saía por aí destruindo tudo pela frente. E ó, isso não é algo comum de rolar não. Isso é o tipo de tratamento que mostra o peso cultural do personagem, porque a Epic não faz isso para qualquer franquia não. E ao longo dos anos a gente vê o Godzilla também aparecendo em outros jogos e sempre nessa mesma pegada, o jogo sempre enaltecendo o Godzilla, mostrando que ele não é qualquer personagem não, ele realmente é uma criatura extremamente poderosa e que merece destaque. E agora ele tá dentro do Call of Duty Mobile com um visual completamente novo. E bom, podemos dizer que é aqui que o negócio fica realmente muito massa. Porque quando você bate o olho nas artes e nos pôsteres desse evento, tem uma coisa bem errada. Tipo, o Godzilla que tá aparecendo aí, ele não tá só diferente, ele tá muito diferente. Esse Godzilla que a gente tá vendo na nossa frente não é o mesmo Godzilla que apareceu em The Empire. Tipo, não é mesmo. As placas dorsais dele estão muito mais afiadas, mais angulares, com uma presença muito mais agressiva. E na hora que eu vi isso, só passou uma coisa pela minha cabeça. Isso aqui tá muito mais próximo do design de King of the Monster. Aquelas placas mais irregulares, pontudas, com aquele peso visual absurdo. Nada a ver com aquele visual mais cristalino, mais curvado que a gente viu lá no último filme. E eu não tô falando também só da forma do Godzilla, a cor dele também mudou. Eu acho que essa é a coisa mais clara que dá pra ver. O rosa do último filme saiu e entrou um roxo forte, quase que um ultravioleta. E o mais doido é que essa mudança que fizeram não foi pra voltar pro clássico e nem pra manter o rosa do The Empire, mas sim literalmente pra fazer uma mistura das duas formas. E pelo menos visualmente, pô, aqui eu vou ser sincero, galera, eu achei muito da hora. Puta que pariu, é muito massa isso. Eu olho pra isso e falo, cara, aqui tem um negócio de... parece ser realmente, de fato, uma evolução. Godzilla tá muito mais poderoso. Isso aqui eu gostei bastante. Só que ao mesmo tempo que eu curti muito, aquele sentimento de, meu, tem alguma coisa me incomodando, ele começa a aflorar e eu preciso comentar aqui com vocês, porque, de verdade, galera, eu acho que se eu não falar isso aqui, eu acho que eu não vou ver nenhum outro youtuber grande que faz esse conteúdo de Monsterverse e de Godzilla falando aqui. Porque, gente, vamos admitir, o Godzilla
ele tá virando o Goku. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Relaxa, eu vou contextualizar mais disso aqui que eu tô falando e ó, pega a visão. A gente começou com aquele Godzilla clássico, o azul padrão. E aí veio a forma termonuclear dele lá em King of the Monsters. Pô, essa forma é absurda, é icônica. Depois veio o Godzilla rosa em The Empire. E agora a gente tem um Godzilla roxo. O que estamos vendo na tela é literalmente uma progressão de formas. E aí acaba batendo uma dúvida, tipo, pô, velho, até onde que isso vai? Porque, tipo, o personagem ter transformação, pô, isso aí nunca foi um problema, fica tranquilo. Você que é muito fã do Monsterverse e até muito fã do Godzilla na sua essência, eu sei que ele sempre teve várias transformações e coisas assim do gênero. Isso aí não é o problema, nunca foi. O meu problema de verdade, ele começa quando essas transformações do Godzilla, esses novos poderes, essas novas formas, elas aparecem apenas com um único motivo muito claro, que é vender boneco. E tipo, galera, pô, convenhamos, né? Chegou o momento que tá na cara que é isso que eles estão fazendo. O Godzilla rosa em The Empire, pô, é maneiro, ele funciona dentro do filme, tem o seu impacto. Só que aí agora aparece uma nova versão, mais poderosa, com outra cor, porque o próximo precisa escalar mais, precisa ser maior. E aí eu fico pensando, pô, será que precisava mesmo? Porque quando começa a virar essa lógica de tudo no filme tem que ter uma nova forma, parece menos evolução do personagem e mais uma sequência de upgrades apenas para vender produto. E isso, pra mim, de novo, gente, isso aqui é pra mim, começa a tirar o peso das coisas. Afinal, a transformação ela acaba deixando de ser um momento importante da história e vira quase que uma obrigação. Todo o próximo filme do Godzilla ou do Monsterverse, a gente tá se perguntando, meu, qual vai ser a nova transformação do Godzilla? Ele vai aparecer de um novo jeito e tal, entendeu? E aí a gente não tá mais falando sobre a narrativa da história e tudo mais. A gente tá falando sobre aumentar cada vez mais o poder pra vender boneco, pra vender produto. E é aí que eu acho que é o real problema, entendeu? Não é a transformação existir, é como ela tá sendo usada, entendeu? E isso aí acaba abrindo uma discussão gigantesca, o fandom precisa comentar de verdade. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Pô, comenta aqui, eu queria muito ver a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Bom, mas ok, voltando agora pro COD e os vazamentos e tudo que saiu, o Godzilla ele não aparece sozinho não. O Kong também tá na cena, só que ele tá diferente, mais pesado, mais bruto. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi outra coisa. Ele tá usando uma armadura que é tipo um colete, um equipamento no tronco, sabe? E aí eu não preciso nem dizer que muita coisa começou a fazer sentido, né? Porque existem muitos vazamentos que estavam falando que o Kong iria usar uma espécie de exoesqueleto em Supernova. E sim, isso acabou preocupando muita gente, porque ué, a gente vai ver o Kong então virando um homem de ferro, é isso? Pô, que sacanagem, né? Não, mas pelo visto não é totalmente isso. O que vemos aqui é algo muito mais contido e funcional, vamos dizer assim. Ou seja, o Kong ele continua sendo Kong, só que com uns upgrades. Mas ó, não para por aí não. Eu tô vendo muita gente que tá comentando que essa parceria com o COD, ela tá sendo vendida como uma colaboração de The New Empire. E, pô, gente, de verdade, isso não faz sentido nenhum. O filme saiu há, sei lá, quase 2 anos atrás e o visual não bate. Então o que parece que tá acontecendo é muito simples. O que tá acontecendo aqui é que eles estão usando isso como uma fachada enquanto já estão plantando coisas de Supernova. E se tiver mais detalhe escondido ali, a gente pode estar olhando para pistas muito maiores. Principalmente se o Space Godzilla for aparecer no filme. Porque uma coisa tá muito clara, o Monsterverse tá construindo Supernova nas sombras e tá usando jogos para isso. Então me diz, o que você achou desses vazamentos? Curtiu essa nova transformação, essa nova cor do Godzilla? E o Kong com esse exoesqueleto, será que funcionaria dentro do filme? Comenta aqui.